4 ETFs para você ficar de olho em maio, que vão dizer muito sobre o desempenho da economia mundial. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. O primeiro ETF para ficar bem de olho agora, a partir de maio, é o BXPO11. Por que esse ETF é importante para nós ficarmos de olho? Ele vai falar muito sobre as empresas aqui do Brasil com um viés muito mais exportador. Tem uma análise completa no canal, você pode procurar, mas o grande ponto e a grande proposta desse ETF é pegar as empresas com a maior exportação aqui do Brasil, tá? Com uma atividade mais exportadora, com essa relevância internacional. E por que que isso é importante especificamente agora, um pouco mais para maio, vamos dizer assim, né? Existe uma tese de algumas pessoas dizendo que com toda a guerra tarifária do Trump, da China, tarifas, aquecimento aí muitas vezes do dólar, isso vai beneficiar de forma absurda o Brasil e as empresas que são muito exportadoras. Tem gente falando que o Brasil vai ficar rico e vai deixar de ser subdesenvolvido, tá? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Talvez o Brasil se beneficie um pouco, mas de qualquer forma, se ele realmente tiver uma valorização expressiva aqui, né, as empresas brasileiras, elas vão aparecer aqui nesse ETF e ele vai acabar subindo, tá? Então, de forma bem direta aqui, são mais ou menos 20 ativos, pegando aqui as empresas com a maior fatia delas, né, da atividade produtiva delas com viés exportador. Eu deixei aqui o gráfico de candles, sendo o BXPO11, e aqui embaixo o Ibovespa, só para vocês terem um pouquinho de noção em relação aos dois gráficos, né, aqui de 2023 para cá, pegando aqui um prazo agora mais recente, a gente percebe que sim, esses dois ativos, né, o Ibov e o BXPA11, eles têm uma certa correlação, né? A gente percebe que em alguns momentos eles fazem topos e fundos ao mesmo tempo, mas também existem pontos que eles divergem um pouquinho, tá? Quando é que são esses pontos? É quando o dólar ele acaba esticando muito mais do que o normal, tá? Quando o dólar estica para cima, o BXPA11 tende a se valorizar um pouquinho mais e muitas vezes, olha só, o Ibovespa, ele cai, tá? Naturalmente não é só isso, né? Não existe uma regra absoluta, tá certo? Mas a gente já percebe aqui que o BXPA11 também está chegando próximo aqui do seu topo histórico, assim como o Ibovespa, mas que ele pode aqui ter uma valorização percentual maior do que o Ibov, se essa teoria toda dessas empresas venderem mais, né, mais para fora do mundo, para a China, para outros países, para a Europa, não importa, né? Se isso realmente for verdade, elas vão se valorizar mais, e isso vai nos dizer muito sobre a economia global, tá? Os ETFs que eu trouxe hoje não é para você sair comprando, é para você conseguir analisar durante o mês que vem, junto comigo aqui, né? A gente pode analisar juntos, mas eles vão dar sinais de coisas da economia global. Não necessariamente eles vão se valorizar muito percentualmente em maio, mas eles vão nos dar sinais importantíssimos. Tomando meu cafezinho aqui, cara. Olha lá, 7h19 da manhã, hein? Bom, e já comenta aí para mim qual ETF você vai ficar mais de olho em maio e por que você tá tão de olho nele. O segundo ativo, ou ETF, é o Bitcoin. O Bitcoin, ele em maio, vai nos dizer muita coisa também. Então, claro, tem vários tipos de ETFs de Bitcoin que você pode comprar no Brasil. Também já tem BDR também que funciona. Não vou falar especificamente aqui para ninguém achar que é recomendação. Mas o Bitcoin é interessante a gente acompanhar por vários motivos. Primeiro, tem aquela corrida do ouro digital, né? O próprio ouro também está com várias máximas, ok? Mas porque existe uma certa relação que é bem interessante em relação do Bitcoin com o M2, né? O Global, Global Supply M2, né? O que é isso? Basicamente é quanto dinheiro existe no mundo, tá? De forma bem resumida e simplificada. Existem alguns estudos e algumas teorias aqui, né? Bem direto, tá? Que existe aqui uma correlação grande entre o BTC e essa linha mais amarela, mais bege, né? Que é o Global M2 Supply, né? Basicamente a quantidade de dinheiro do mundo. Então, quanto mais dinheiro no mundo existe, mais inflacionado o nosso cenário fica. E o Bitcoin tem uma proposta, talvez você não concorde, mas a proposta dele é essa, de tentar ser aqui uma reserva de valor para justamente não sofrer os impactos dessa inflação. Então ele é deflacionário, essa é a proposta dele, tá? E aí existem alguns estudos, pessoal, às vezes posta, às vezes eu acho meio forçado, tá? Mas existem estudos e existe uma certa correlação realmente e também uma certa causa, tá bom? De o Bitcoin e a quantidade de dinheiro no mundo, eles terem um comportamento parecido, defasado aqui por 78 dias, tá? Por quê? Porque você não sente os efeitos da inflação no mesmo dia que imprimem dinheiro. Ele demora até chegar na economia, né? Tem um prazo para isso. Então aqui nós estamos agora chegando num ponto de inflexão, segundo várias teorias aí, né? Vários estudos. Estou trazendo aqui só um exemplo visual, né? Que muitas vezes
o Bitcoin pode trazer aqui uma certa valorização aí por causa disso, tá bom? E o fato é que recentemente, né, a gente veio vendo já, olhando agora, né, mais para um prazo recente, além daquelas quedas todas que ele não caiu tanto assim, por exemplo, quanto o S&P, né, em outras épocas, ele já veio aqui trazendo uma recuperação um pouco mais forte do que, enfim, o S&P e outros mercados de risco, tá bom? Aqui tem mais um comentário bem importante, tá? Isso aqui tudo tá no Panorama Resultado Capital. Se você quiser acessar, é só usar o link gratuito ali da descrição. O que que acontece, né? Isso aqui é bem importante. A alta recente que a gente viu do Bitcoin ali, que no caso em dezembro, janeiro aqui de 2025, né, mais recente, ela foi muito impulsionada pelos ETFs de Bitcoin, tá? Ou seja, entrou muito dinheiro novo no mercado cripto através dos ETFs lá dos Estados Unidos principalmente, tá bom? E o que que a gente acontece aqui, né, que a gente está vendo agora, tá? Então, lá em novembro de 2024, nós tivemos aqui um grande fluxo de dinheiro entrando através dos ETFs. E isso se refletiu no quê? Aqui, nessa somatória toda investida, justamente numa alta dos preços, né? Olha só que interessante. Eu deixei justamente esses dois gráficos meio que um em cima do outro para a gente perceber de forma bem fácil isso aqui, tá? Então notem, né? Aqui onde a gente teve as maiores compras por ETFs foi onde o preço acabou subindo um pouquinho mais. Tá um pouquinho defasado, né? Que aqui tá novembro e novembro na realidade tá aqui, né? Não é exatamente em cima. Mas aqui a gente consegue perceber a relação. Então, muito dessa alta que a gente teve no ano passado foi por causa dos ETFs criptos, tá? E a gente percebe que houve uma retomada muito forte de compras pelos ETFs, entendeu? Pô, a última vez que tinha entrado uma compra nesses níveis, cara, foi aqui em janeiro, tá? Foi aqui em janeiro, então faz um tempinho. E aí, o que acontece, né? Essa alta recente, ela pode ser sim explicada pela compra através dos ETFs, tá? Você não precisa naturalmente ficar acompanhando as razões ou o porquê de tudo isso, mas aqui o que eu quero passar, né, é que se essas compras através dos ETFs continuarem, se a relação M2 do Global Supply e Bitcoin realmente funcionar e for real, né, e ela se provar mais uma vez correlacionada, a gente pode sim ver o Bitcoin aí acima dos 100 mil dólares ou até mesmo ainda mais para frente, tá? Eu sei que na semana passada eu falei no outro vídeo, né, que ele pode trazer correções, foi uma alta muito forte recente e tudo isso é verdade, tá? Mas é que eu tô olhando aqui já para ao longo do mês de maio, não tô olhando assim para essa semana, o que pode acontecer, tá certo? E lembrando que o mais importante não é você prever o que o Bitcoin, o que o S&P vai fazer, é você ter uma boa carteira que vai ali te proteger das quedas e não te deixar ali receoso, tá certo? Inclusive, se você não tem uma boa carteira e quer investir através de ETFs somente comprados pelo Brasil, eu posso te ajudar através das carteiras recomendadas Resulta Capital. Tem um link ali na descrição para você saber um pouco mais. O terceiro ETF é o USDB11, também da Investo, tá? Por quê? Esse aqui é um ETF de renda fixa lá dos Estados Unidos. O que ele pode nos dizer, né? Olhando aqui para o mês de maio, tá? Então, esse aqui é um ETF que tem aqui mais de 11 mil títulos lá dentro, ele é ultra diversificado, tem análise dele no canal também. Qual que é a grande sacada aqui desse ETF, né? Ele vai refletir de uma forma relativamente importante como é que as taxas de juros nos Estados Unidos vão se comportar em maio, tá? E maio é um mês importante para as taxas de juros. Por quê? Porque nós temos aqui já em 9 dias apenas a reunião do Fed, que vai definir novas taxas de juros. Pode ser que ele mantenha, pode ser que ele suba, que ele desça, ok? Mas existem muitas incertezas e existem inseguranças sobre essas taxas. Existe o plano do Trump para fazer as taxas caírem, para ele poder rolar a dívida, mas existe uma pressão muito forte no mercado, que eu estou pegando as taxas de juros de 10 anos especificamente, tá? Que não está deixando essas taxas caírem tanto. Então existe uma briga muito grande acontecendo, várias forças aí em conflito, tá certo? E através muitas vezes do SDB11 a gente vai conseguir acompanhar um pouco desse resultado, tá? Lembrando, se as taxas de juros elas vão caindo, o SDB11 ele tende a se valorizar. Tem o componente ali do câmbio junto, tá bom? O SDB11 não é só de 10 anos, ele tem uma duration diferente, tá? Ele pega todo o mercado de renda fixa, mas ainda assim ele vai nos dizer um pouco, de forma um pouco mais clara, como é que estão sendo as taxas de juros nos Estados Unidos. E as taxas de juros são importantes por diversas razões, né, pessoal? Elas vão mexer em toda a economia americana, lá para o S&P, né, para a renda variável, mas também para o mundo todo, tá? Até no Brasil aqui impacta bastante. Inclusive, as nossas reuniões do Copom, né, do Banco Central, elas se baseiam também na decisão da taxa de juros dele, tá bom? Então é bem importante. Olha, e considera deixar o like e se inscrever no canal, é de graça.
Bom, e o quarto ETF, para a gente analisar aqui ao longo de maio e acompanhar, vou deixar mais um bônus no final ainda, tá? Mas é o Tech 11. O Tech 11, ele é o ETF aqui do Itaú, também já fiz análise dele no canal, mas ele pega aqui as maiores empresas relacionadas ali à tecnologia dos Estados Unidos. E por que que é importante olhar para essas empresas agora em maio, tá? Por quê? Então, só para o pessoal ter noção, né? Então, vai pegar aqui uma concentração bem grande, tá? Um ETF bem concentrado, poucas empresas, bem nichado, mas ele é um ETF que nos permite ver, o Fang Plus, né? É isso aí, é o Fang Plus é o nome do índice. Ele nos permite ver justamente essas maiores empresas de tecnologia e as maiores empresas praticamente dos Estados Unidos, tá? E as maiores empresas do mundo também, tá? Então, só para vocês terem um pouquinho de noção, né? Quem tá aqui é a Nvidia, é a Meta, a Amazon, cara, tem a Apple, Google, Microsoft, Netflix, CrowdStrike, enfim, várias empresas relacionadas aqui à tecnologia. E por que que é importante especificamente agora ver aqui a questão do Tech 11, né? Porque essas foram as empresas que muitas vezes conseguiram trazer o S&P para cima. Lembra naqueles outros vídeos que eu comentei que algumas empresas elas carregam o índice do tipo 30% das empresas apenas batem o S&P, de dentro do S&P. E dentro desses 30%, geralmente são só 5% das empresas que carregam o índice para cima mesmo, tá? Que realmente sobem mais de 100% num ano e vão embora. Então, às vezes, vamos lá, né? No passado, né? Não que isso aqui vai se repetir, mas foram essas empresas aqui, tá certo? Então, o que que a gente vai conseguir acompanhar aqui ao longo de maio, né? Se o Tech 11, ou seja, as Fang Plus, elas vão continuar carregando o índice ou puxando o SP500, ou se elas podem até se descorrelacionar um pouquinho. Então, olha só, deixei aqui o IVVB11 nessa linha mais rosa, né? Ok? E o Tech 11 é o gráfico de candles. A gente percebe que o Tech 11 ele é muito mais volátil, tá? Ele é muito mais, cara, é muito mais violento porque ele é muito mais concentrado, são menos empresas e elas são bem mais voláteis. Tem um beta muito maior do que o S&P, tá certo? Ambos estão em reais, tá? Porque tem que comparar reais com reais. E assim, correlacionados eles são, né? Porque o Tech 11 está praticamente todo dentro do IVVB11, por exemplo, né? Mas aqui a gente pode poder analisar, por exemplo, se nas quedas ou se nas altas esse beta vai ser mantido, tá? Então, por exemplo, pegando aqui do topo histórico ali de dezembro até agora, que é mais recente, né? O Tech 11 e o IVVB11, cara, caíram praticamente a mesma coisa, entende? Em outras situações, o Tech 11 teria caído muito mais. Então, é um ativo de muito mais risco, porque ele é mais volátil, ele oscila mais, ele é mais concentrado, mas ele nos ajuda muito a dizer, né? Quem que tá puxando o S&P? Tem várias formas de você ver esse tipo de coisa, né? Por setor e tudo mais e tal. Mas essas aqui são as maiores empresas, tá? As mais relevantes no índice. Então ele acaba nos ajudando muito a dizer quem que tá puxando o S&P e dar algumas dicas aí do comportamento ao longo de maio. E por último aqui vou deixar o bônus, tá? De um ativo pra gente ficar bem de olho em maio. E eu vou fazer a minha análise dele em maio, tá? Tô devendo essa faz um tempo, ainda não consegui fazer. Esse aqui é um ativo mais complexo do que parece, mas é o China 11, tá? De novo, por toda a questão tarifária global, questão ali das importações, como é que fica o mercado interno ali da China, né? Será que os americanos vão encontrar um meio de fazer um acordo? Quando é que as tarifas vão acabar? Porque elas não vão ficar para sempre. Então o mercado vai sofrendo de certa forma em relação a tudo isso, ok? Ou vai se beneficiar, né? Enfim, mercado é mercado, tá? Mas esse ETF especificamente, ele é mais complexo do que parece, tá? Porque a gente está comprando em reais um índice que mede o desempenho médio das empresas chinesas em dólares, mas que tem uma total relação ali indireta do dólar versus yuan chinês. Então a gente está comprando aqui em reais uma relação entre duas moedas de um outro país que está sendo precificado em dólar. Não é tão simples quanto o S&P, por exemplo, tá? Então existem algumas camadas de complexidade que muitas vezes o pessoal só vai lá e compra, mas que você também está comprando indiretamente o câmbio entre as moedas dos Estados Unidos e da China. Tá? E isso pode mudar todo o desempenho ali da sua carteira, desse ativo especificamente, tá bom? Mas, sem dúvida nenhuma, é um ativo para ficar de olho por causa dessa questão toda tarifária, por causa do desempenho em geral das empresas da China, claro, e também porque a China vive aí, já faz um bom tempo, né, um protagonismo econômico global, assim como os Estados Unidos. E se a gente não acompanhar essas coisas, a gente pode muitas vezes pegar aqui algumas surpresas, tá? Porque o Brasil, querendo ou não, ele também é um país aí emergente, né, subdesenvolvido, e tem uma certa correlação também com várias questões aqui com a China, tá? E se você quiser saber um pouco mais sobre 3 princípios comportamentais e emocionais que transformaram a minha forma de ver o mercado e de investir, vou te recomendar
esse vídeo aqui. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like, um grande abraço. E lembre-se que investir certo resulta capital.